A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações e nos inspire cada vez mais para chegarmos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Hoje eu ainda estou falando um pouquinho mais baixo, gente, me desculpe, é que a enxaqueca tá brava aqui, então eu acabo falando um pouco baixo. Mas hoje, lembrando que a gente está no quinto livro de Moisés, hoje a gente vai finalizar porque só faltam 2 capítulos, então eu vou evitar até de ficar falando, comentando, né? Para que a gente possa terminar esse livro hoje e amanhã a gente já começa com Josué. Lembrando que aqui Moisés está dando ao povo as ordens de Deus para entrar na terra prometida, que é para atravessar o Jordão e entrar em Canaã. Moisés não entrará em Canaã, porque lá no Monte Horebe, quando Deus disse a ele, pede para a rocha que lhe dê água, ele estava, creio eu, né, uma opinião minha, que ele já estava tão chateado do povo sempre estar murmurando, ele acabou batendo na pedra, né? Ou seja, ele não cumpriu um mandado do Senhor, né? Ao invés de falar com a pedra, ele bateu nela. Então, como toda ação tem uma reação, então disse que ele não entraria, não atravessaria o Jordão, ele não entraria na Terra Prometida, mas ele avistaria, né? Ele veria a Terra Prometida. Tanto que Deus manda ele subir no monte para que ele possa ver a terra de Canaã, que são várias cidades ali, né? Aí hoje a gente vai ver a bênção de Moisés, capítulo 33. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes subiu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos. Todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei como herança da congregação de Jacó, e foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens sejam poucos. E isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse, teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provastes em Mapsá, com quem contendeste junto às águas de Meribá, aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita as obras das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse, o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. E de José disse, bendito do Senhor seja a tua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com os mais excelentes frutos do sol, e com as mais excelentes produções das luas,
e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi, e os seus chifres são chifres de unicórnio. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas suas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. E de Gade disse: Bendito aquele que faz latar a Gade, habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Por isso veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse: Dan é cria de leão, que salta de Bazã. E de Naphtali disse: Farta-te, ó Naphtali, da benevolência e enche-te da bênção do Senhor. Possui o ocidente e o meio-dia. E de Azer disse: Bendito seja Azer com seus filhos, agrade a seus filhos e banhe em azeite o seu pé. Seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja como os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. E ele lançará o inimigo de diante de ti, e dirá: destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel! Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade? Por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Olha só que palavras maravilhosas, né? Aqui Moisés estava abençoando cada tribo, né? Quando ele fala um nome, por exemplo, Jacá, Ruben, José, eu falei Jacá, falei errado, José, Benjamim, são as tribos, né? A tribo de Benjamim, a tribo de José, a tribo de Ruben, que são as 12 tribos, né? As tribos de Judá. Então, ele está falando as bênçãos, ele está direcionando a cada uma delas, né? E o último capítulo de Deuteronômio, 34, Moisés contempla a terra prometida. Então subiu Moisés nas campinas de Moabe, no monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naphtali até a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram.
E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas, porque o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo o Israel. Nossa, que história, né? Que maravilha. Imagina Moisés, ele ainda conseguiu ver a terra, né, que Deus prometeu. Imagine os olhos brilhando, né, vendo a terra prometida, vendo a herança que Deus tinha feito com os antepassados, né? E ainda fala que não houve profeta nenhum, que não haveria profeta nenhum igual a ele. E realmente a gente vê isso ao longo da história, que não tem mais nenhum profeta que conversasse assim face a face com o Senhor. Lembra que Moisés, até quando desceu o monte, que ele passou 40 dias lá, o seu rosto iluminava, ele teve que cobrir o seu rosto para falar com o povo, porque o povo se sentia meio estranho assim, né? Ver uma pessoa toda iluminada, o rosto todo iluminado, sabendo que aquela ali era a glória de Deus que estava resplandecendo nele. Então o povo tinha medo, né? O povo temia, porque sabe que Deus é poderoso. Então o povo temia a Deus, o povo respeitava a Deus. E hoje em dia, infelizmente, a gente vê muitas coisas acontecendo e as pessoas estão brincando com o nome de Deus. Deus está vendo tudo o que acontece, Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. Aonde você estiver, Deus está. Aonde você for, Deus vai. Então, o que acontece? Quando você faz algo achando que está em oculto, que ninguém vai descobrir, mas Deus já viu. E o que acontece? Se é algo ruim, então isso vai contar no dia do julgamento, né? Se for algo bom, como Deus diz, que a sua mão direita não veja o que a esquerda fizer. Ele diz isso em questão da bondade, em questão da caridade. Você não precisa espalhar para todo mundo o que você está fazendo de bom. Por quê? Para não se vangloriar. Porque a bondade é uma dádiva de Deus, né? Então, essa bondade que a gente tem no coração, isso vem de Deus. Então, a gente não deve se vangloriar com as obras, porque as obras é de Deus, são de Deus, né? As obras vêm do Senhor. Ele que nos dá a oportunidade de fazer as obras, nós simplesmente somos vasos em suas mãos. Então, para que não gloriemos, ele nos diz para mantermos em sigilo, né, para mantermos encoberto as coisas boas que fazemos. Então, o fato de você ajudar alguém, o fato de ajudar alguma ONG, né, ofertas, sacrifícios, jejuns, todas as coisas que são dedicadas a Deus e as bondades que são feitas aqui na terra não deve servir para que você se gloriar disso, né? Se envaidecer com isso. Mas se você cometer algum mal, se você cometer algum erro, o certo é que você corrija esse erro. Se magoou uma pessoa, busque-a e peça perdão de coração, né? Não adianta também pedir perdão da boca para fora, porque Deus conhece os corações, né? Até o mais íntimo do coração. Então, se magoou alguém, peça perdão de coração. Se está magoado com alguém, converse com essa pessoa para que, quem sabe, para que parta dela a ideia do perdão, mas se ela se recusar, você libera o perdão para Deus, fala que por você essa pessoa está perdoada, né? Para que o pecado dela não recaia sobre você, porque é o que é perdoado aqui na terra também é perdoado no céu. A nossa obrigação como filhos de Deus
é sempre fazer o que é certo, é sempre fazer o que é justo. E, né, a questão de ética, moral, a gente tem que sempre viver ali, né? O pessoal, muitas vezes, já fui chamada de Caxias só pelo fato de fazer o que é certo, de seguir protocolos, por exemplo, no trabalho, seguir protocolos e tal. No trabalho, por exemplo, tem uma hierarquia. Então, obviamente, você não pode ultrapassar o seu superior. Se ele te deu uma ordem para tal procedimento, você tem que seguir esse procedimento. Lógico que, se esse procedimento for algo ilegal, for algo ilícito, né, for algo que vai contra os mandamentos de Deus, obviamente você tem que recusar, mesmo que isso custe o seu emprego. Por quê? Porque Deus ajuda a quem busca Ele, né? A quem está no caminho dele. Então nunca vai faltar pão na mesa, porque Deus não vai permitir enquanto você estiver no caminho dele. Mas se você se afastar do Senhor, infelizmente Ele não vai poder te ajudar. Então todos os infortúnios que vier, você não suportará, porque você entrará em desespero. Mas tendo Deus em sua vida, mesmo os infortúnios, mesmo as provações, mesmo todo problema que vier, você sabe que terá solução, você sabe que terá vitória no final. Então essa tranquilidade, essa paz e essa certeza só tem quem realmente segue a Deus. Somente os filhos de Deus é que podem falar sobre isso, porque a gente passa por isso, a gente sente isso, né? Porque Deus não se conhece, Deus se experimenta. E a gente já passou por essa experiência de conhecer o Deus verdadeiro e sentir dentro de nós a paz que só Ele é capaz de dar. Na fraqueza, Ele nos fortalece. Quando a gente cai, Ele nos levanta, né? E isso aqui na terra. Mas quando chegar o dia do julgamento, que formos para o reino de Deus, lá não terá preocupações, né? Não terá dores, não terá sofrimento, não terá conflitos, não terá nada disso, né? Não haverá pecado, ou seja, não haverá nenhum mal, né? Será só maravilha, só adoração e glorificação ao Senhor, né? Porque toda honra e toda glória é para Ele, né? E Ele também nos revelará muitas coisas, né? Que hoje não podem ser reveladas, porque nós, como seres humanos, não temos capacidade para entender. Se hoje, né, do jeito que estamos, muitas pessoas já questionam muito, né, já duvidam muito. Então imagina se Deus realmente revelasse mais coisas, né? Já causa intrigas, já causa brigas, já causa matança, né? Tem lugares que quem segue a Jesus Cristo é assassinado ali a sangue frio. Outros lugares, quem segue ao Senhor, eles não são assassinados, mas são humilhados, são como se desdenhados pelos moradores locais, né? Então, a gente tem que se permanecer firme no Senhor, porque a gente sabe que o mal virá, mas quem estiver firme no Senhor, esse prevalecerá. E hoje acontece isso, mas imagina só se Deus nos revelasse os mistérios dele, né? Então ele vai deixar para que somente os filhos dele saibam esse mistério, que vai ser quando chegarmos no reino do Senhor. E eu gostaria muito que eu estivesse lá, obviamente, e que você também estivesse lá. Deus te ama, não importa o que esteja acontecendo em sua vida, não importa o que você fez, Deus te ama e Ele quer te dar a oportunidade de estar no reino dEle. Ele quer te dar a oportunidade de poder te conhecer, de poder te proteger, de poder te abraçar. E ele só quer isso. Só que para Ele fazer isso, você tem que permitir. Porque Deus não entra na vida de ninguém se a pessoa não quiser. Então deixe Deus entrar em sua vida, deixa Deus entrar no teu coração, para que você possa sentir a paz e a tranquilidade que somente Ele pode dar. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que a Tua palavra tenha chegado aos corações mais necessitados, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu repreendo todo esse mal, toda essa aflição que está com essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Caia por terra esse desespero, Pai.
Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Erga-o, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa se levante, que sinta a tua presença, Pai, que erga a cabeça, Senhor, e tenha orgulho de servir a Ti, Pai, e assim vencer o mundo como Jesus Cristo venceu, Pai. Venceu por nós, Senhor. Estamos aqui perante a Ti, Pai, pedindo a Ti a Tua misericórdia, a tua proteção e a Tua benevolência, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, proteja cada um deles, Pai, os abençoe e traga todos para o Seu caminho, Pai. Eu peço a Ti pelos nossos governantes, as nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade. Eu peço a Ti, Senhor, por Teus filhos, Pai, necessitamos de Ti, de Tua presença, Pai. Capacita-nos cada vez mais para proclamarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.